Olá, boa noite a todos. Bom, estamos aqui para a nossa quinta aula, né, de Introdução à Engenharia Geotécnica. Só temos essa aula e mais uma aí até a prova, né? E a gente vai falar hoje aí, começar a falar sobre investigações geotécnicas. A gente vai continuar aí na próxima aula falando sobre essas investigações, tá? A gente vai falar aí mais sobre os métodos diretos, né, que a gente vai ver aqui, tá? Bom, então primeiramente a gente vai ver aí qual que é uma introdução, qual que é o objetivo, né, da gente obter os dados relativos aí ao subsolo. Então, primeiramente a gente tem reconhecimento da disposição, a natureza e espessura das camadas, né, do solo. Então, abaixo ali no subsolo, que tipo de solo que a gente tem, qual que é a natureza e qual que é a espessura dessas camadas, né. Para a gente também ter um melhor planejamento e execução da obra no que tange aspectos técnicos e econômicos. Então, onde está o nosso lençol freático, que a gente vai ver ele mais para frente, né? Que tipo de fundação, de perfuração vou fazer, tipo de fundação, né? Se uma estaca cravada, se uma hélice contínua, se pode ser uma estaca escavada, né? Então é bastante importante conhecer o tipo de subsolo aí, né? Para a gente, o subsolo, né? Para a gente poder ver essas questões de aspectos econômicos e técnicos aí, né? E também a questão, né, da resistência desse solo, então, o comprimento, poder dimensionar, né, a nossa fundação. E elas devem ser iniciadas antes do planejamento da execução da obra, ou no máximo aí antes de começar o projeto, né, geotécnico, o projeto de fundações, né? Porque a gente só consegue fazer um projeto geotécnico, dimensionar uma fundação, com, por exemplo, um SPT, né? Na verdade, o método aí vem para cálculo dos parâmetros obtidos pelo CPT, né, que é o Cone Penetration Test, mas a gente faz uma correlação ali, tem uma correlação com o SPT, e a gente pode usar o SPT aí, que é a investigação geotécnica mais difundida aqui no Brasil. Bom, então, ali na obra, né, a gente obtém informações sobre o tipo, a consistência, deformação, densidade e abrangência das camadas do solo, o próprio lençol freático, como eu já disse, né, e as características desses solos, né. Alguns solos coesivos, eles podem sofrer investigação laboratorial, mas prefere-se sempre aí investigações na própria obra, no local mesmo, né. Esses solos coesivos, porque eles têm uma boa coesão, né? Se a gente retirar eles, não vão se desmanchar e perder suas propriedades aí de consistência, né? E questão de formação. Os métodos aí de prospecção geotécnica dos solos, eles se classificam em diretos, que a gente vai ver hoje aí, quase todos eles, semidiretos, e os indiretos. Então, o que são os métodos diretos? O próprio nome já diz, né? Aí é observar diretamente o solo ou obter amostras ao longo de uma perfuração, uma escavação, né? Pode ser mecânica ou manual essa escavação. Elas são classificadas as amostras, né? Obtidas por esse método direto aí, para essas escavações, de não representativas ou representativos, né? Então a gente tem aqui as amostras não representativas, e as amostras representativas podem ser as deformadas ou almogadas, ou as amostras representativas deformadas, semideformadas ou não perturbadas, que a gente vai ver daqui a pouco, como a gente está vendo aqui dos slides, né? A amostragem é feita quando se pretende determinar a composição e a estrutura do material, né? Então a gente leva essa amostra aí para o laboratório para poder fazer essas análises aí, propiciando aí a obtenção de corpos de prova para ensaios de laboratório. Então, as amostras não representativas são aí amostras em que, devido ao processo de extração, foram removidos ou trocados alguns componentes do solo in situ. Então, por exemplo, eu vou falar ali daqui a pouco um trado manual, né? A gente vai perturbar esse solo com o trado, né? Então, a gente não tem uma amostra ali deformada, a gente pegou e mexeu nas propriedades daquela amostra. A gente tem ali as amostras representativas, que são as deformadas ou amolgadas aí, são aquelas que conservam todos os constituintes minerais do solo, então todos os materiais que estão lá no local, e, se possível, sua umidade natural também. Tratando a sua estrutura, ela é perturbada igual nas amostras ali não representativas, pelo processo de extração. E a gente tem aí as amostras representativas indeformadas, que são igual a essas amostras deformadas ou almogadas, só que com a estrutura não sendo perturbada no processo de extração, né? Então a gente tem aí
Elas conservam ao máximo a estrutura dos grãos e também as características de massa específica aparente e umidade natural do solo. Então, a gente tem aqui os processos para essa extração, né, dessas amostras aí indeformadas. A gente tem o primeiro método aqui com esse amostrador Shelby, que é esse tubo cilíndrico aqui, que tem 4 polegadas de diâmetro, tá? E de 20 a 30 centímetros aqui de comprimento. Então, a gente vem, crava no solo esse amostrador, tá? A gente tem aqui uma ponta biselada, com 60 graus, então, para facilitar o corte, né, a penetração dele, a gente deixa imperturbado, sem perturbação, né, essa parte aqui. Se a gente escavasse aqui, a gente poderia ceder o solo aqui, e aqui com esse amostrador Shelby aqui, a gente não perturba a estrutura desse solo aqui. Daí a gente pode fazer escavação, né, sem problema nenhum. E daí aqui em cima a gente vai passar, né, parafina para poder manter aí a umidade e esse solo não vazar, né, não ceder por essas partes aqui, tá? A gente também pode fazer com uma caixa de areia, então a gente vai lá, coloca a caixa de areia, faz escavação, né? Uma caixa de madeira aí quadrada, com aproximadamente 40 por 40, né, centímetros. Fazemos escavação, né? A gente coloca aqui a tampa, né? A gente preenche de areia, onde não tem o solo, né? Para que esse solo não desmorone aqui dentro e não perturbe essa estrutura. E depois vem aqui e coloca também aí o fundo dessa caixa de madeira, acondicionando bem esse solo aí para não sofrer deformação, tá? No transporte. Então, a gente tem uma foto aqui com outro método também, né? A pessoa foi lá, fez a escavação, né? Com o máximo de cuidado, conseguiu essa amostra de solo aqui, passou parafina aqui, né? Para não perder umidade, nada mais. Colocou um tecido aqui para não perturbar esse solo e depois fez uma caixa de madeira e está jogando aqui também parafina para esse solo não ceder no transporte, né? Então pode chacoalhar o solo, perturbar esse solo e não é isso que a gente quer nesse tipo de amostra aqui, tá? A gente tem os métodos diretos manuais aí, por exemplo, os postos de inspeção, que são essas escavações aqui, né, a gente tem na imagem, feitos manual mecanicamente que atingem pequenas profundidades, então a gente não consegue ir grandes profundidades com esse tipo aí de escavação, tá? Então, a gente fez escavação aqui e vê quais que são as camadas aqui do solo, qual é a profundidade dessas camadas, os horizontes que a gente viu na última aula, né? Então, e a vantagem desse método é que se pode ter uma boa visão das camadas de solo escavado, né, e diretamente retirar-se as amostras deformadas e indeformadas. Então, a pessoa vai lá, escava, né, e como aqui, né, tira o seu corpo de prova daí, tá, sua amostra. A desvantagem é que não é possível atingir-se maiores profundidades sem construções auxiliares ou rebaixamento do lençol freático, porque as construções auxiliares aqui podem desmoronar, ou o rebaixamento do lençol freático vai ficar inundado aqui se o solo, o lençol freático tiver sido atingido já, né? Então, quais são as informações obtidas aí? Uma classificação tátil visual, a disposição dos horizontes, a profundidade e espessura aí, né? O nível do lençol freático, se a gente conseguir atingir, e a obtenção de amostras indeformadas, tá? A gente tem as trincheiras, que as trincheiras, na verdade, são postos de inspeção, só que eles têm uma exposição contínua, né, de longos comprimentos. Então, a gente tem aí uma classificação tátil visual também, a disposição dos horizontes, escavados aí em diferentes alturas, né, obtenção também de amostras deformadas e também ensaios de permeabilidade, né, a gente faz um buraco na terra ali, uma certa dimensão, enche de água e vê quanto tempo que esvazia esse buraco, essa água desse buraco, né? A gente tem aí um ensaio de permeabilidade. E como eu disse ali atrás, nós também tem os trados manuais, que a gente pega esses tipos de trado, né? Tem o trado cavadeira aqui, o trado torcido, o trado helicoidal, e esse outro tipo de trado helicoidal aqui, né? A gente vai lá, finca isso daqui e vai rodando até a gente conseguir penetrar o solo, né, e ficar retirando essas amostras de solo.
Eles representam aí um meio mais simples, rápido e econômico, né, bem barato para as investigações preliminares das condições geológicas superficiais, utilizado em extração de amostras almogadas, né, como eu disse, porque a gente tem aí uma grande perturbação desses solos, a determinação do lençol freático, mudança de camadas e avanço da perfuração para ensaio de penetração, e também ali para pesquisa de jazidas, para aterros rodoviário, ferroviário e barragens de terra. Esse método aí não funciona em zonas de materiais compactados, endurecidos, né, por conta da força que a gente teria que fazer para conseguir penetrar. E quem já fez esse ensaio é complicado aí já. 3 metros é muito com esse tralo aí. Então é bem complicado aí pegar umas profundidades maiores, né? Ou quando o lençol freático também é atingido, né? Nesse caso, camadas arenosas ocorrem desabamentos nas paredes do furo, né? E a broca pode ficar presa. E a gente também tem aqui agora os métodos diretos mecânicos, que são classificados como mecânico devido à forma de execução, né? Empregando máquinas e equipamentos. Então a gente tem aí a sondagem, a percussão com circulação de água, que é o que a gente vai ver agora até o final dessa aula. As sondagens rotativas, temos as sondagens mistas e as sondagens especiais com extração de amostras indeformadas, tá? Então, a sondagem de percussão com circulação de água aí é o método de sondagem conhecido como de percussão com circulação de água, originado lá na América do Norte, né? E é o mais difundido aqui no Brasil, como eu já disse. E é conhecido como SPT, o Standard Penetration Test. Então, quais são as vantagens aí? Tem um custo relativamente baixo em relação ao valor global da obra, né? E o custo de patologias futuras que ele deixa de existir, né? Porque uma fundação mal dimensionada vai gerar patologia lá na frente. Então, comparando esse custo, é extremamente baixo, né? Até a questão da lei de Sitter, né? 5 vezes mais cada vez que vai passando, né? Provavelmente vocês vão ver isso lá em patologias. A gente tem a facilidade de execução, possibilidade de trabalho em locais difíceis de acesso, né? A gente só tem um tripé lá e a máquina de circulação de água, né? A bomba para circulação de água. Permite a coleta de amostras do terreno em diversas profundidades, possibilitando a estratigrafia, conhecer a estratigrafia do terreno, né? E através da maior ou menor dificuldade oferecida pelo solo, a penetração da ferramenta padronizada, que a gente vai ver daqui a pouco, ele fornece indicações sobre a consistência e compacidade dos solos investigados, então a resistência desses solos, né? Para a gente poder dimensionar as fundações. E possibilita a determinação da profundidade de ocorrência do lençol freático. Então a gente tem aqui uma lista de equipamentos, mas eu vou aqui para essa tabela aqui, para essas imagens aqui. Então a gente tem aqui, né, o nosso tripé, que a gente coloca uma roldana aqui em cima, né? Coloca uma corda, um peso aqui de 65 quilos, que tem uma guia, né? Então o rapaz vem aqui, puxa essa corda 75 centímetros, né? E solta essa corda. Esse peso aqui vai bater, com essa guia, né? Vai bater bem nesse ressalto aqui, que tem formado aqui também essas hastes, e tem um amostrador aqui na ponta. Então ele vem, solta aqui 75 centímetros, bate nesse ressalto e vai cravando esse amostrador, né? E daqui a pouco a gente já vai ver como que é calculado esse SPT, esse NSPT, né? Então aqui a gente tem a imagem, uma foto, né? Então aqui tem o tripé, a roldana, a corda que o pessoal puxa, tem o martelo aqui com a guia, né? E aqui o nosso ressalto. O pessoal vai lá, solta isso daqui e vai penetrando no solo, né? E aqui a gente tem a bomba de circulação de água, né? E aqui também tem uma imagem de como que é o padrão desse amostrador, que a gente tem aqui na ponta do nossa haste aqui, tá? Então, primeiramente, a gente começa tirando 1 metro de terreno com um trado manual, tá? Por quê? Porque a gente tem vegetação ali, solos de baixa resistência, aterros. Então, a gente tira 1 metro lá, faz uma escavação de 1 metro. Vou simplificar aqui um pouquinho de como que é o teste, tá? Então, será coletada, por exemplo, posterior, uma parte representativa do solo colhido pelo trado concha, né, durante a perfuração até 1 metro de profundidade. Então, a gente, nesse 1 metro de profundidade, tira uma amostra.
também. E depois, posteriormente, a cada metro de perfuração, a contar de 1 metro de profundidade, são colhidas amostras dos solos por meio do amostrador padrão. Então, a cada metro aqui, né, a gente tem esse amostrador padrão, a cada metro a gente vai tirando aí amostras para ver naquele metro qual solo que é, se é um solo argiloso, se é um solo arenoso, se é um solo siltoso, né? Então, a gente tem amostras cilíndricas, né? Porém, evidentemente, comprimidas essas amostras. Os processos de extração da amostra oferecem, entretanto, a vantagem de possibilitar a medida de consistência e compacidade do solo por meio de sua resistência à penetração do terreno. Então, o que acontece, né? A gente tem um amostrador padrão conectado às hastes de perfuração. Ele é descido no interior do furo da sondagem, posicionado na profundidade atingida pela perfuração, né? A seguir, a cabeça de bater é colocada no topo da haste, o martelo apoiado suavemente sobre a cabeça de bater e anotada, né, a eventual penetração do amostrador no solo. Então, utiliza-se, por exemplo, o tubo do revestimento como referência, marca na haste de perfuração com giz, aí, um segmento de 45 centímetros, dividido em 3 trechos iguais a 15 centímetros. Então, o ensaio de penetração consiste na cravação do amostrador no solo através de quedas sucessivas de martelo erguidos até a altura de 75 centímetros, como eu já disse. Aí procede-se a escavação de 45 centímetros no amostrador, anotando-se separadamente o número de golpes necessário à cravação de cada 15 centímetros do amostrador. Eu já vou explicar melhor isso daqui no próprio SPT, tá? Essa parte aqui de perfuração não é tão interessante, vou pular, não. Então, a gente tem os critérios de paralisação. Então, um critério... Vou explicar, peraí. Na verdade, antes, aqui no SPT. Então, a gente vai lá. A gente pegou o solo, a gente tem o nosso nível do solo, tá? A gente vai retirar 1 metro com o nosso trato. Nesse menos 1 metro, a gente vai pegar e começar o nosso ensaio. Vai lá, o cara solta o amostrador, o martelo, e vai, né, soltando o martelo a 75 centímetros e vai cravando. A gente tem que anotar com quantos golpes ele vai afundar 15 centímetros após esse 1 metro, tá? Então, vai anotar ali quando chegar no menos 1,15, menos 1,15 metros. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, mais 15 centímetros, tá? Então, vai lá e anota quantos golpes foi para mais 15 centímetros. Depois, mais 15 centímetros. Então, a gente vai fazer um ensaio em 45 centímetros abaixo desse 1 metro. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar os 55 centímetros de solo restante do próximo metro, entendeu? Então, a gente tirou, afundou 45 centímetros e tirou os 55 centímetros. Daí a gente vai repetir esse mesmo processo no nível de menos 2 metros. Então, a gente vai lá, faz mais 15 centímetros, mais 15 centímetros, mais 15 centímetros, e vai anotando com quantos golpes indo a cada 15 centímetros. Tira 55 centímetros de solo, e daí vai para o terceiro metro. 15, 15, 15, tira o solo, vai para o quarto metro. Então, a gente tem aqui, né, o pessoal leva isso daqui para a obra, e anota lá, de 1 metro para 1,45, a gente teve um golpe para afundar 15 centímetros. Depois, um golpe afundou os 30 centímetros aqui. Por isso que está esse 1 sobre 30. E não está anotado nada aqui, tá? E o cara viu lá o amostrador, retirou uma amostra de solo e viu que era aterro, maré fina e média siltosa, tá? Daí ele foi lá pro metro 2, abaixo do nível do terreno, né? 2 metros até 2,45. Para afundar 15 centímetros iniciais, 3 golpes. Os 15 centímetros ali do meio, 5 golpes, e os 15 centímetros ali do final, 6 golpes. E como que é calculado o NSPT, que é o parâmetro que a gente quer? Ele vai somar o segundo e o terceiro 15 centímetros. Então ele vai somar aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui. O NSPT aqui seria 5 mais 6, 11, o NSPT seria 11. Aqui seria 9 mais 13, então 22. A gente descarta esses primeiros 15 centímetros, por quê? Porque a gente estava retirando terra, né? Então a gente foi lá, retirou 55 centímetros de terra, a gente perturbou esse solo aqui. Então esse solo não representa a realidade, né? Então por isso que a gente tem a retirada desses 15 centímetros aqui nesse NSPT, tá?
Daí a gente vai fazendo aqui, ó, aqui 11 golpes, 28 golpes, 16 golpes, e vai fazendo a curva aqui, que é essa vermelha, tá? Isso daqui é o que vale. O pessoal geralmente coloca aqui ó, o primeiro e segundo, a soma do primeiro e segundo, dos primeiros e segundos 15 centímetros, mas isso daqui não serve para nada, tá? Tem até uma imagem aqui, pontilhada também, que o pessoal coloca, mas não serve para muita coisa. E aqui do lado a gente coloca aqui qual que foi o material, tá? Então, quando que é o critério de paralisação para né, para esses casos aí? Então, quando em 3 metros sucessivos a gente obtém 30 golpes para penetração dos 15 centímetros iniciais do amostrador, a gente pode parar. Tá? A gente chegou no nosso impenetrável. Ou quando em 4 metros sucessivos se obtiver 50 golpes para a penetração dos 30 centímetros iniciais do amostrador, ou quando em 5 metros sucessivos se obtiver 50 golpes para penetração dos 45 centímetros do amostrador, tá? E caso a penetração seja nula dentro da precisão da medida na sequência de 5 impactos do martelo, o ensaio será interrompido, não havendo necessidade de obedecer ali o critério estabelecido no slide anterior. Entretanto, ocorrendo essa situação antes de 8 metros, a sondagem será deslocada até o máximo de 4 vezes em posições diametralmente opostas, distantes 2 metros da sondagem inicial. Por quê? Porque se for antes dos 8 metros, a gente tiver aí 5 impactos iniciais aí e não tiver nenhuma penetração, muito provavelmente a gente pegou um matacão. Se vocês lembrarem da última aula, um matacão é uma rocha ali de 20 a 1 metro de diâmetro, né? E talvez a gente pegou essa rocha, né? E ele não vai cravar mais. Só que se for ali 2 metros para o lado, a gente já vai pegar o solo firme, o solo sem esse matacão, né? Ou talvez tenha outro matacão do lado, e a norma fala ali 4 vezes poder fazer em posições diametralmente opostas ali, né? Até a gente conseguir realmente saber a questão do solo. Por quê? Porque senão a gente está ali pegando uma resistência de um matacão, que não é a realidade, né? A gente está superdimensionando a capacidade desse solo, sendo que, na verdade, não é aquilo, né? A gente pegou uma rocha, o comportamento do solo não é tão bom aquilo, como aparenta ser com o matacão, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o teste aí no solo mesmo e tentar não pegar esses matacões, tá? Por isso que a norma fala para a gente deslocar esse ponto aí de sondagem, tá? Para a gente pegar o solo mesmo, não rochas. E aqui a gente também tem ensaio de avanço por perfuração por lavagem, que a gente vai fazer o teste aí, né? Tentar perfurar aí com água, né? Mas, dependendo desses parâmetros aqui, a gente para o ensaio daí, tá? Isso aqui não é tão usual. E aqui a observação do nível d'água, né? Então, também, aí quando se consegue levar a perfuração com trado liquidal até a profundidade do corrente do nível d'água, a gente para ali, né, efetuando leitura a cada 5 minutos durante 30 minutos, para poder saber. E o nível d'água ali é determinado no término do furo, né, após a retirada do tubo de revestimento e decorridas 24 horas. Então, tem lá o nosso buraco, né, que a gente fez aí, a nossa perfuração. Depois de 24 horas, o pessoal vai lá e mede realmente o nível d'água, tá? E esses índices de penetração aqui, né? Esse NSPT que a gente calcula aqui, tá? A gente tem aqui na nossa folha aqui, né? Nossa sondagem, né? Vai determinar também, por exemplo, a designação do nosso solo. Por exemplo, se esse índice de resistência e penetração, esse NSPT, for menor que 4, e sendo uma areia e silt arenoso, a gente tem uma areia fofa aí, né? Ou um silt arenoso fofo. De 5 a 8, pouco compacto. De 9 a 18, medianamente compacto. 19 a 40, compacto. E maior que 40, muito compacto. Se for uma argila aí, ou um silt argiloso, a gente tem menor que 2, um solo muito mole. De 3 a 5, um solo mole. De 6 a 10, um solo médio aí. De 11 a 19, um solo rijo. E maior que 19, um solo duro. Então, esse daqui foi um breve resumo aí, não é? Um pouquinho mais de 15 minutos, tentei dar uma avançada aí, cortar algumas coisas para chegar no limite aí, mas foi um pouquinho mais aí, 25 minutos, e eu espero todos vocês na próxima aula, tá? Até lá.